Até a CNN se rendeu. O sistema não consegue mais esconder que Flávio Bolsonaro é o favorito para 2026. Lula está estagnado, o PT está em pânico e a aura da direita tomou conta das ruas. O plano para boicotar Tarcísio saiu pela culatra. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgado hoje, tem mostrado Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula em um eventual cenário de segundo turno das eleições. Portanto, vamos aos números. Em janeiro, Lula estava à frente com 44,8% das intenções de voto contra 42,2% de Flávio Bolsonaro. Em fevereiro, Flávio registrava 44,4% das intenções de voto contra 43,8% de Lula. E agora, em março, Flávio registra 45,2% contra 44,1% do atual presidente Lula. Os que não votariam em nenhum, branco ou nulo, eram 8,3% em janeiro e agora temos 6,9% em fevereiro e em março, portanto, 6,2%. Os que não souberam ou não quiseram opinar eram 4,7% em janeiro, 5% em fevereiro e 4,5% em março. Temos, portanto, agora Flávio Bolsonaro liderando a intenção de voto em um segundo turno. É uma das poucas vezes que essa vantagem de Flávio Bolsonaro vai se mostrando um pouco mais robusta, mesmo que esteja dentro do intervalo de empate técnico, né, de margem de erro, Théo. Por isso que todos os mecanismos que estiverem à disposição de Lula vão ser importantes e por isso que a Folha de São Paulo traz aquele destaque da televisão, não só para o Lula, mas para o próprio Flávio Bolsonaro, levando em consideração essa polarização, a despeito de não haver um líder da direita como Jair Messias Bolsonaro. Ele foi condenado, está inelegível, está preso em prisão domiciliar, mas o fato de haver um representante da direita, inclusive com o sobrenome Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente, numa disputa com o presidente Lula, um líder também muito popular, indo na disputa pelo seu quarto mandato, já foi presidente 2 vezes no passado, está na terceira gestão da presidência da República, vai ser uma eleição muito disputada. Por isso que a forma e os mecanismos, os instrumentos para a divulgação das suas campanhas, das suas bandeiras, dos seus projetos e das suas propostas, seja pela televisão, pela internet, tudo isso está sendo muito estudado e esmiuçado. Para além disso, existe toda uma estratégia. O Flávio Bolsonaro tem tentado se aproximar de partidos de centro, tem tentado fazer acenos à população que está indecisa. Então, nesse momento, a gente vê que há um leve descolamento do Flávio Bolsonaro, tudo é cenário de momento. O primeiro ponto é que eu acho que o cenário de primeiro turno ainda é muito nebuloso, porque por mais que a gente esteja já trabalhando com uma simulação ali com o Ronaldo Caiado, a gente ainda não tinha confirmação de que ele vai mesmo ser o candidato do PSD. Isso vai começar a ser digerido de forma mais concreta pelo eleitor no decorrer das próximas semanas. E eu sempre digo que em períodos como esse, de pré-campanha eleitoral, o melhor cenário para a gente observar é o de segundo turno. E essa pesquisa valida aquela tendência que a gente já vem observando em várias pesquisas de opinião, de um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula no segundo turno, numa segunda etapa de votação. Isso é muito sintomático, porque vai contra tudo que estava sendo projetado nos bastidores pela equipe do presidente Lula. Hoje em dia, quando a gente vai lá consultar sobre esse assunto, sempre tem alguém que vem com a versão de que, não, olha, foi tudo calculado, a gente queria mesmo que Flávio Bolsonaro se consolidasse para evitar enforcar de vez a ideia de uma candidatura de Tarcísio de Freitas, foi tudo de propósito, está tudo calculado. Mas a gente também sabe que não é bem assim. Muitas pessoas, sob reserva, acabam admitindo no entorno do presidente Lula que o desempenho de Flávio nas pesquisas está surpreendendo, está acima do que eles esperavam e há uma dificuldade do campo petista de reagir a esse movimento. Se Flávio Bolsonaro seguir se firmando, se consolidando como alternativa forte na disputa presidencial, o governo do presidente Lula vai precisar sacudir. O que é interessante de olhar nessa pesquisa é aquele dado sobre mais de 50%, acho que 53% da população entrevistada acha que Lula não deveria ter a possibilidade de se reeleger. Isso evidencia um desgaste pessoal do presidente Lula. É uma tendência que já está aparecendo em outros levantamentos de intenção de voto. Apesar de tudo que foi feito nas últimas semanas, nos últimos meses, com entregas sendo apresentadas, novos anúncios, movimento do governo do presidente Lula em relação à isenção do imposto de renda, a ideia de que isso começa a melhorar a condição de renda dos brasileiros, mas o problema é que o endividamento, a gente também tem visto isso em pesquisas, está muito grande. Meus amigos, quando até a CNN, que a gente sabe muito bem para quem torce, é obrigada a admitir que Flávio Bolsonaro está atropelando as projeções do Planalto.
É porque o desespero lá em Brasília perdeu o controle. Eles tentaram criar uma narrativa de que escolheram o Flávio como adversário para escantear o Tarcísio, mas a verdade é que foram pegos no susto. O herdeiro político de Jair Bolsonaro não está apenas pontuando, ele está consolidando um favoritismo que o mecanismo não previu. A pesquisa é demolidora para o PT. Mais de 53% da população rejeita categoricamente a reeleição de Lula. O povo cansou de promessas vazias, de isenção de imposto de renda, que não chega no prato de comida, e de um governo que gasta energia perseguindo opositores, enquanto a economia patina no endividamento. Lula está estagnado, preso em um teto de vidro que reflete o cansaço do brasileiro com o velho modelo petista. O que a Live CNN revelou é o que nós já sabíamos. A transferência de votos do capitão para o filho é orgânica, instantânea, é imparável. Enquanto o entorno de Lula tenta sacudir o governo com entregas pífias, Flávio Bolsonaro cresce no vácuo de uma liderança que não conversa mais com a realidade das famílias. Eles podem tentar usar a máquina, podem tentar anular a oposição no tapetão, mas o sentimento de mudança já transbordou. O mês de abril marca o início do fim de um ciclo que só trouxe divisão e escândalo. A direita não está apenas viva. Ela está pronta para retomar o comando do país pelo voto e pela vontade popular. Se você já percebeu que o sistema está tremendo diante da força da família Bolsonaro, inscreva-se agora no canal. Nós mostramos o que a grande mídia é obrigada a admitir entre dentes. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo nos seus grupos. Vamos espalhar esse 53% de rejeição ao Lula para todo o mal Brasil. Comente aqui embaixo, #Flávio2026. Você acha que o PT ainda tem alguma carta na manga ou a derrota já é certa? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.